Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 5 de novembro, a lição 6, ela tem como título Aceitação e Rejeição. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 6, dos versículos 51 até 71. E o que nós vemos aqui, que após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus mostrou um sinal de que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus, e ali ele fez esse milagre que alimentou mais de 5.000 pessoas. A multidão que ali estava presente, de judeus, ao verem esta manifestação sobrenatural, resolveram, naquele momento, proclamar a Jesus como rei de todo Israel, conforme seus conceitos, de um líder terreno. Porém, Jesus, ao voltar ao templo, na sinagoga, ele menciona a todos ali presentes que ele é o pão da vida e que ele iria estabelecer o seu reino celestial, porque ele não alimentava ambições políticas e não era influenciado pela popularidade, que as pessoas tinham, ou talvez que fosse assim comum aos políticos. E quando Jesus fala que somente que quem comesse a sua carne e bebesse do seu vinho poderia receber a vida eterna, a multidão não o aceitou. Eles queriam ali naquele momento, quando Jesus fez aquela multiplicação dos pães, que foi assim, algo fantástico, sobrenatural, eles estavam prontos a coroá-lo, como rei terreno. Mas Jesus, ele já na sinagoga de Cafarnaum, ele contestou isto e explica que esse pão e a sua carne que ele daria era pela vida ao mundo, ou seja, ele morreria pelos pecados do mundo, e o reino que ele estava falando era celestial, que está lá em João 6, versículos 35 até 51. E quando Jesus fala algo assim especial, como eu sou o pão da vida, e após ele multiplicar esses pães e peixes, seu ministério nunca foi tão aclamado pelas multidões. E percebendo que essas pessoas presentes, esses judeus ali presentes, que de grande poder onde dele emanava, as expectativas do povo cresceram, não no sentido de reconhecer a ele, Jesus, como o Salvador e Senhor que está ali nas Escrituras, mas de fazer dele o rei que levantaria uma nação forte, e também farta de curar enfermidades, farta de pão, farta e um líder assim que pudesse trabalhar contra as perseguições pelos romanos. E assim todos estavam prontos para coroá-lo como rei, que diz ali em João capítulo 6, dos versículos 1 até 15. E conhecendo-lhes seus corações, lendo as suas mentes e as más intenções, Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte para orar, que está lá em João 6,15. E ele fazia essa oração em particular, que era um hábito do qual ele não abria mão de lutar contra essas potestades, contra esse mal que estava infiltrado na religião. E as pessoas não entenderam o que Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele voltou ali para o templo de Cafarnaum e explicou assim com bastante detalhes
o que essas palavras que ele daria a sua vida pelos pecadores do mundo, que está lá em João capítulo 6, versículos 35 e 51. E vejam, né, antes dele ir até Cafarnaum, que ele estava assim do outro lado, e ele teve que atravessar pelo mar até chegar lá no templo de Jerusalém. Ele deu sinais que ele era filho de Deus para os discípulos, porque ele mostrou poder ao dominar assim aqueles fortes tempestades que assolaram ali o barco, né, amedrontando os discípulos, que está lá em João 6,17. E ele fez isto justamente porque ele domina a natureza, ele domina o mundo, porque ele é criador e mantenedor do universo. E apesar de João Evangelista não fazer menção da experiência de Pedro, né, ao ele andar sobre as águas, os outros evangelhos mencionam isto, este momento de Pedro andar sobre as águas foi certamente uma das maiores e fortes experiências deste apóstolo e dos demais discípulos, né, que observaram que Jesus tinha poder e era filho de Deus. A multidão de judeus, que era enorme e ávida, né, e esperançosas para cumprir o propósito deles, e uma busca assim desenfreada, né, por um líder terreno que começou, e eles não desistiram até encontrar aqueles que eles acreditavam ser um tipo de Moisés, um novo líder atuante para Israel. Mas o encontro que eles julgavam ser a solução para as suas dificuldades materiais e os seus interesses terrenos, tornou-se para eles uma decepção. Até mesmo os que antes diziam seguir a Jesus se escandalizaram diante da afirmação, através de Jesus, que ele é o pão da vida, que está lá em João 6,35. E isto abriu os olhos desses judeus de que Jesus não era o líder ou o governante ou o rei desejado que eles queriam. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado pelo Deus Pai a este mundo não só para suprir as necessidades materiais das pessoas, sejam elas físicas, né, emocionais, mas o mais importante era a atuação espiritual realmente que Jesus veio. E ali diante dos judeus estava ele, Jesus, oferecendo a inigualável, o privilégio do alimento espiritual que lhes dariam e redundaria numa vida eterna, que a todo aquele que aceitasse a ele como Salvador e Senhor de suas vidas. E Jesus sabia que desde o princípio, né, quais eram os que não criam e aqueles que o haveriam de trair, que está lá em João capítulo 6, versículo 64. E assim aquelas pessoas que acompanharam Jesus recusam a conversão, o que transformaria de como elas pensavam, ou como as levaria a reconhecer Jesus como o Messias. Eles queriam um Messias conforme as necessidades deles aqui terrenas. E muitos desses seus discípulos o abandonaram naquele momento, que está lá em João capítulo 6, versículos 6 a 6. E de toda aquela multidão, bem como a quantidade de cestos, né, que sobraram daquele milagre da multiplicação de pães, apenas sobraram os 12 discípulos que permaneceram firmes pelo menos até um certo ponto, quando surgiu um dos discípulos que alimentava o mesmo sentimento da multidão de judeus que queriam uma libertação do jugo romano, que foi Judas Iscariotes. E na forma humana de raciocinar, isso deve ter sido difícil, né, para Jesus aceitar. Ser aprovado inicialmente por uma grande multidão, e que é
até bem agradável, né, para as pessoas, e que de forma alguma quer dizer que era amado, que Jesus era amado por eles. Ao ver muitos se afastarem, depois, quando souberam que ele era o pão da vida e não era o que eles pensavam, e ainda era bastante questionado pelos judeus. E ao observar multidões indo embora, Jesus deve ter perguntado aos discípulos que sobraram se eles também iriam embora. E no meio dessa decepção por parte de Jesus, da multidão não aceitá-lo, eis que surge Pedro, que teve uma experiência sobrenatural ao andar sobre as águas com o seu mestre. Nesse momento, Pedro diz algo esplendoroso e maravilhoso. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Vejam, Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Ele não disse: Senhor, para onde iremos? E ele continua e diz lá: Tu tens as palavras da vida eterna. E nós, crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, que está lá em João capítulo 6, versículos 68 até 69. Que maravilha, né, meus amigos, quando essas pessoas aceitam assim a Jesus verdadeiramente. Quando esses discípulos aceitaram essa jornada de proclamar o Evangelho e aceitar verdadeiramente Jesus. E assim, vendo isso aqui em outras palavras de Pedro, que foi ali totalmente inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida para a salvação. Que Jesus é o pão da vida eterna. E ele testemunha a todos os discípulos, né, mencionando que ali estava o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Porque o próprio Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas são palavras de Jesus. Ou seja, para você ir para o céu, não existe outro caminho senão através de Jesus. É você obedecer os seus estatutos e mandamentos e que você irá realmente para as mansões celestiais. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. Porque Deus realmente dá essa sabedoria para você discernir isto, e você ganha esse presente de Deus. E com isto, na grande volta de Jesus nesse mundo, que ele deu esses sinais que estão lá em Mateus 24, que se aproxima. E nessa vinda de Jesus, ele levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, aqueles que se foram, aqueles que morreram em Cristo. Já imaginou? E você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.